Boa noite. Agradeço o convite para a apresentação. Bom, vou falar sobre o Echocolor Doppler pélvico e para que serve. Iniciando com uma imagem de um útero normal ultrassonograficamente, para que vocês vejam a diferença do útero com varizes. Aqui temos essas imagens escuras em miométrio, que são veias miometriais dilatadas. Obrigado. Aqui elas são vistas de uma maneira mais acentuada. Essa imagem... Essa imagem, aqui no corte transverso, com o Color Doppler, nós vemos que confirmam serem estruturas venosas que drenam, ectasiadas, que drenam da esquerda para a direita, veias miometriais, normalmente não encontradas no útero normal. Aqui é uma imagem de um plexo paruterino útero ovariano normal, com diâmetro geralmente em torno de 4 milímetros, sem refluxo durante a manobra de Valsalva. Algumas imagens aqui onde temos já diâmetros maiores, de 5, 6,2, que seria teoricamente o limite máximo da normalidade, mas que eu já considero um pouco aumentado, 6,7, 7,7, 8,4, 9,8, e aí vai. O que às vezes deveria ser a triagem desses exames, que seria o ultrassom pélvico ginecológico transvaginal, muitas vezes, quando eu pego para avaliar varizes pélvicas e a paciente traz exames anteriores, o ultrassom se resume ao útero e ovário e não relata esse tipo de alteração, que às vezes dificulta até um pouco a orientação, porque é onde para ser feito a triagem desse paciente, é junto ao ginecologista inicialmente. Bom, para eu explicar como funciona a dinâmica do fluxo a nível do plexo uterovariano, é importante que eu fale de duas veias especificamente. Inicialmente, a veia gonadal. Aqui ela está até normal, mas um pouquinho fina. Geralmente ela vai até 5, 5,5 de um modo geral. Essa está com 4. Ao Doppler, ela apresenta um fluxo espontâneo, anterógrado e fásico. Para explicar a repercussão da veia gonadal sobre o plexo uterovariano, tem um quadro, digamos, intermediário aqui, onde nós temos uma gonadal que apresenta um fluxo meio que bidirecional, ou seja, não vai nem volta, fica ali meio estático, e durante uma manobra compressiva, nós conseguimos obter um refluxo um pouco mais contínuo. Esse mesmo caso, passado para análise de espectro, temos aqui o fluxo inicial, que é aquele bidirecional, já aqui avaliado nos vasos paruterinos, na região, no plexo uterovariano. E durante a manobra de Valsalva, um refluxo contínuo. A gonadal ela é uma veia que, quanto mais patológica, melhor visualizada ela é pelo seu calibre e pela intensidade de cor. Aqui um corte transverso, ela é situada lateral, é sempre a esquerda que eu vou falar, né, que envolve quebranose e a insuficiência primária da própria gonadal. Com 8 milímetros, num corte longitudinal com sentido renal ovário com 7,5. Geralmente o normal é até 6, 5,5, 6, que eu pego no dia a dia. E a análise espectral do fluxo patológico. Aqui um fluxo, sempre o patológico seria o retrógrado, aqui com características fásicas. Numa outra paciente, com um padrão mais contínuo, retrógrado, tudo espontâneo. Essa avaliação é toda feita basicamente sem manobras, fora aquele caso que eu fiz a demonstração, mas são todas obtenção do fluxo espontâneo dessa paciente. E aqui um caso com uma intensidade maior, fluxo retrógrado, sentido renal ovário. A repercussão na pelve, já aqui no plexo uterovariano, são veias dilatadas, aqui está com 7,5 milímetros. O fluxo, que normalmente é muito discreto em repouso nas pacientes normais, nessa paciente nós pegamos facilmente o fluxo nessa região, que na realidade não é um fluxo, ele já é um refluxo, é o fluxo retrógrado da gonadal chegando na região pélvica. Isso fica melhor demonstrado aqui a nível de espectro
que nós temos o fluxo espontâneo e durante a manobra de valsalva nós não temos aquela resposta fluxo-refluxo. Nós temos um refluxo espontâneo que se intensifica e perde a fasicidade durante a manobra de valsalva. Aqui a mesma coisa, num grau um pouco mais intenso. Uma veia de um plexo uterovariano com 9,5 milímetros, praticamente 1 centímetro. No repouso, o fluxo é, nesse caso, muito difícil de detecção e durante valsalva identificamos o refluxo. A representação gráfica, o fluxo é praticamente ausente e o refluxo durante valsalva, que não é o padrão que eu estava falando, que habitualmente nós encontramos na agonadal. A agonadal dessa paciente em questão, ela com 6,5 milímetros e um fluxo anterógrado fásico. Com isso, nós vamos recair na outra veia, que eu estava falando da congestão pélvica, inicialmente a agonadal e agora a hipogástrica. Aqui a bifurcação da artéria ilíaca comum e uma hipogástrica normal, sentido anterógrado. E aqui uma imagem clássica patológica. A artéria ilíaca, a veia ilíaca externa esquerda e o fluxo, basicamente regredindo de forma retrógrada pela hipogástrica, ectasiada e progredindo pouco por uma limitação à sua progressão pelo território da ilíaca comum. Provavelmente um caso de Meitânia. Fluxos espontâneos, sem manobras. A análise espectral desse refluxo espontâneo, fluxo retrógrado. A diferença que eu vejo entre a patologia da agonadal e da hipogástrica é que a agonadal acaba sendo uma via direta para a região ovariana. Quase que tudo que o refluxo da agonadal se transmite para o plexo uterovariano. Na hipogástrica, há uma distribuição pelos seus ramos, por uma maior riqueza de ramos. Ela se dispersa de uma maneira maior e a gente não consegue acompanhar tão bem essa sua distribuição entre seus ramos, para onde segue o refluxo. Bom, ainda na parte pélvica, é uma coisa que eu tenho feito mais como curiosidade entre um exame, quando dá tempo num exame, que eu pego uma paciente para ver alguma coisa de varizes pélvicas e detecto miomatose, eu dou uma ensonada e tento avaliar, observar por conta própria como funciona a vascularização desses miomas. O que eu tenho observado, a imagem está um pouco escura, aqui é um mioma, aqui é um outro mioma. Eventualmente, eu identifico esses miomas muito bem vascularizados a nível arterial. Uma imagem ampliada desses dois nódulos miomatosos. E o registro gráfico, um fluxo que parece de um ramo interno carotídeo, baixa resistência, um fluxo intenso, que é um dado ainda a ser um pouco mais estudado, que eu tenho visto de uma maneira mais, que eu estou falando, entre os exames, quando eu tenho um tempinho, eu dou uma ensonada e procuro observar como se comporta, mas acho que pode trazer algum tipo de auxílio no tratamento das embolizações de miomatose. Aqui é um imenso mioma subseroso, já que estamos falando de mioma, comprimindo aqui já as artérias ilíacas comuns, ele está chegando ultrapassando a cicatriz umbilical, e levou a uma trombose de cava e ilíacas comuns. Nesse caso, foi colocado um stent, que trombosou, e aqui é a imagem zoom. As artérias ilíacas comuns, o stent da veia direita e o útero miomatoso. Já que estamos falando de stent, para mostrar uma outra função dos vasos pélvicos, um stent de veia ilíaca comum esquerda, num provável May-Turner, trombosado. Tem mais 2 minutinhos de final ou não? Obrigado, estou acabando já. Com a trombose da ilíaca externa, também com stent. E nessa paciente, um corte transverso dos vasos ilíacos externos, e nessa paciente, as veias pélvicas funcionando como uma via de acesso colateral. Uma veia bem dilatada, vindo da região pélvica, que drena para a agonadal com 1 centímetro e um fluxo vicariante intenso, nesse caso não prejudicando a pelve, mas salvando e ajudando no quadro de colateralização. Eu queria mostrar só um pequeno detalhe, aproveitar o ensejo para falar sobre a solicitação de exames, que é uma dúvida que surge de uma maneira, de certa maneira, frequente, que vem muito exame solicitado como ecolor Doppler do sistema pélvico. Para mim é óbvio, eu entendo o que o colega está querendo, e o que é para ser estudado. Mas nós não temos correspondente no TUS
para esse tipo de exame. Então, gera um grande problema a nível de faturamento, burocrático de faturamento, para o paciente conseguir essa autorização. Então, uma humilde sugestão, que os exames sejam pedidos sempre dessa forma, dependendo do compartimento que se interessar a estudar. Eco color Doppler de veias, pode ser útero-ovarianas, paruterinas, mas mencionando a via transvaginal para nos dar um respaldo de, se necessário, fazer um exame via transvaginal para que essa área seja bem estudada. O eco color Doppler de veias cava inferior e ilíacas para que se estude o May-Turner e especialmente o refluxo pela hipogástrica. E eco color Doppler de veias renais e gonadais para que se estude o quebra-nozes e especificamente a gonadal e sua repercussão sobre a pelve. Muito obrigado pela atenção e desculpe pelo excesso de tempo.